Pois bem, meus irmãos, vou aqui fazer uma resposta, uma pergunta que a irmã Cleonice, a aluna Cleonice, me passou. A irmã perguntou o que seria a teologia reformada. O que é a teologia reformada? Explicar qual é a grande característica o que é a teologia reformada. Bom, em primeiro lugar, você tem que entender que ela está ligada a um personagem chamado Calvino. Os calvinistas, eles não gostam de ser chamados de protestantes. Eles não gostam de ser chamados de protestantes. Eles gostam de ser chamados de reformados. Então, o reformado, ele é um passo à frente na reforma protestante. Alguns calvinistas, eu já vi calvinista dizendo o seguinte, olha, Calvino é que fez a verdadeira reforma, porque Lutero, ele continuou acreditando em purgatório e fazendo invocação ao mundo dos mortos. Está lá nas suas teses, a defesa do purgatório, ele trata o purgatório como algo que existia, ou seja, ele na verdade não fez uma reforma. Ele continuou praticando paganismo, porque purgatório é paganismo. Calvino chamava de paganismo, né? Então eles dizem, Calvino é que fez a verdadeira reforma, porque ele tirou o purgatório da Igreja Católica. Bom, então, para você entender, teologia reformada é aquela teologia de Calvino que diz que, dos calvinistas, claro, né? Que diz que ele, Calvino, que realmente fez a reforma protestante ou a reforma na igreja. Quem de fato reformou a igreja, porque Lutero ele não reformou, porque Lutero ele continuou acreditando em purgatório. E isso dizia Calvino que é paganismo. Tanto que os calvinistas, por exemplo, eles não aceitam o batismo católico. Se um católico chega nas igrejas calvinistas, eles são batizados. Eles não aceitam o batismo católico, por quê? Porque diz que é o batismo de uma igreja que pratica paganismo. Só que qual o problema de ser calvinista? Né? O problema de ser calvinista é porque, ao mesmo tempo que eles estão batendo no peito, né, ou reformado, né? Ao mesmo tempo que o reformado está batendo no peito e dizendo que Calvino é que tirou o paganismo da igreja, que libertou a igreja do paganismo, ao mesmo tempo que eles estão dizendo isso parece bonito. Só que, ao mesmo tempo, eles estão dizendo que a igreja de Jesus estava praticando paganismo. Esse é o pecado grave. É por isso que eu digo que calvinismo não é cristianismo, porque eles dizem que Calvino tirou o paganismo da igreja. Isso você acha bonito. Mas, ao mesmo tempo, eles estão dizendo que a igreja de Jesus estava praticando paganismo. Porque é isso que Calvino diz. Calvino diz que lá nos dias de Constantino, isso está no terceiro livro da obra dele, As Institutas, tem lá um capítulo sobre culto aos mortos, purgatório, e ele defende, é paganismo, né? Então ele diz que desde Constantino, quando já no concílio de Nicéia já tinha sido aprovado lá o purgatório, nos livros apócrifos, então desde aquele momento a igreja estava praticando paganismo. E isso tem que estar errado, irmãos. A igreja de Jesus não pode ter praticado paganismo em nenhum momento da história dela. Se ela praticou paganismo, o primeiro segundo que ela praticou, ela deixou de ser a igreja de Jesus. Então o calvinismo ele tem esse erro grande. Ele diz que a igreja católica, que desde Constantino praticava paganismo, era a igreja de Jesus. O que ele está dizendo? Que a igreja de Jesus estava praticando paganismo. São cerca de 1.200 anos, desde Constantino até Calvino. Ou seja, por 1.200 anos a igreja de Jesus estaria praticando paganismo. A teologia reformada, ela prega isso. A teologia reformada prega isso. Esse é um erro grande. Por exemplo, a teologia, vamos dizer, assembleiana, que é, nesse sentido, chamado de sucessionismo, diz que sempre existiu uma igreja fora da igreja católica. Isso é o que a Assembleia de Deus sempre pregou. Sempre existiu uma igreja fora da igreja católica. E vocês podem ver
A teologia reformada, toda a teologia dela é católica. Vocês não acham estranho isso? Lembrando que a Igreja Católica, ela é a instituição que assumidamente praticava paganismo, mas foi ela que organizou a doutrina reformada. A doutrina da salvação de Calvino, que rejeita o livre-arbítrio e defende a predestinação, ela foi organizada por quem? Por essa igreja que Calvino diz que praticava paganismo. Porque essa doutrina da salvação da reformada, ela foi organizada por Agostinho de Hipona. E Agostinho de Hipona, inclusive, ele é autor de uma obra pagã intitulada O Culto Devido aos Mortos. Lá ele defende que os mortos influenciam nesse mundo e nós aqui também podemos influenciar no mundo dos mortos. Por isso que eles recomendam a oração pelos mortos. Isso é algo inaceitável para o cristão, né? Você veja, e está havendo uma aproximação da teologia reformada. Você encontra aí na internet um monte de bispos reformados, presbiterianos inclusive, que são os maiores representantes dessa linha, eles se convertendo ao catolicismo. Por que eles estão tomando essa atitude? Porque enganaram eles, não? Disseram para eles que essa igreja de Constantino era a verdadeira igreja de Jesus. Enquanto nós sabemos pela história que sempre existiram igrejas fora da igreja de Constantino, né? Igrejas que nós conseguimos identificar características de não batizar recém-nascido, igrejas que só batizam adultos, que não acreditam em purgatório. E as igrejas de linha reformada, como que nasceu a linha reformada? Calvino tinha um batismo inválido. O batismo de Calvino era um batismo de recém-nascido. Esse batismo Deus não recebe. Calvino ele foi batizado na Igreja Católica, ou seja, teve o batismo da igreja que ele diz que praticava paganismo. É muita incoerência em toda a história deles. E é ruim porque quem prega a doutrina reformada não sabe, mas está pregando tudo isso. Quando você prega a doutrina reformada, você está pregando uma doutrina da salvação, da predestinação, que foi organizada na época da igreja já pagã, com Agostinho de Hipona, que praticava paganismo, porque esse ia para o cemitério dobrar o joelho diante de túmulo e escreveu até obras defendendo essa prática. Isso é uma coisa muito séria. Mas foi esse homem que organizou essa doutrina da salvação que os reformados seguem. Por isso que essa não é uma igreja boa, tá bom? Ela acredita que Deus determina todas as coisas. Para você entender, então, a doutrina reformada, o que significa, o que você defende, tá bom? Você pode ir na confissão de fé deles, chamada Confissão de Fé de Westminster, e você vai encontrar lá um exemplo, para você entender a doutrina da salvação deles, que os anjos e homens que pecaram porque Deus predestinou eles a isso. Alguns anjos Deus predestinou a permanecerem fiéis e outros Deus predestinou a pecar. E o mesmo acontece com os homens. Aconteceu com Adão e Eva. É isso que eles pregam. Bom, qual o significado disso? Vamos pegar no mundo dos anjos. Qual o anjo que você conhece por nome que pecou? Ele é chamado na Bíblia de querubim ungido. Ele liderou a revolta. Tá bom? Segundo essa confissão de fé, por que esses anjos pecaram com ele? Por que ele pecou? Essa confissão de fé diz que todos eles pecaram porque Deus predestinou eles a isso. É isso que a confissão de fé diz. Ela está lá escrito. Os anjos que pecaram porque Deus predestinou eles a isso. E eles acreditam nisso. E essa doutrina, ela é uma grande afronta ao nosso Deus. Ela é uma grande afronta ao nosso Deus, porque torna o nosso Deus o responsável pelos males do mundo. A própria existência do mal, né, do demônio, porque o demônio era o querubim ungido, pecou, se tornou Satanás. Por que ele é Satanás? Segundo essa confissão de fé, ele deixou de ser o querubim ungido e se tornou Satanás por ordem de Deus. Essa é a teologia reformada. Eu não prego isso, mas de jeito nenhum. Mas é isso que está escrito lá na declaração deles, tá bom?
E veja, aí a teologia reformada também, para você entender, normalmente ela é defendida por igrejas que defendem o batismo de recém-nascido, ou seja, o batismo inválido, porque Calvino praticava esse batismo, né? Então tem as igrejas presbiterianas, a igreja metodista, elas seguem por padrão essa linha. Tem um outro grupo que segue a teologia reformada, que são os chamados batistas reformados, que são calvinistas, tá ok? E, por exemplo, a Igreja Batista Reformada é muito incoerente a doutrina dela. Por quê? Porque ela diz que o único batismo válido é o batismo de adultos. Então, batismo de recém-nascido ela não aceita. Só que, ao mesmo tempo, porque ela segue a teologia reformada, ela diz que ela nasceu das igrejas protestantes e da Igreja Católica. Ou seja, ela diz que só o batismo de adulto é válido, mas ela diz que ela se originou numa igreja que praticava o batismo de recém-nascido. Ou seja, ela diz que ela se originou numa igreja que praticava um batismo inválido. E eles também dizem que purgatório é paganismo. A Igreja Batista Reformada diz que a origem dela é uma igreja pagã, porque a Igreja Católica praticava paganismo, segundo o que eles pregam. Então, a teologia reformada, ela não é boa por conta disso, tá bom? E eu aproveito também aqui para dizer por que o batismo de recém-nascido ele é um batismo errado, tá bom? Bom, primeiro que o cristianismo exige confissão de fé. E o batismo de adulto é o único válido. E a Bíblia ela diz que esse é o momento que o homem se arrepende, tá bom, dos seus pecados, confessa a fé em Jesus e é batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse é o momento do arrependimento do homem, tá ok? E o que a Bíblia diz? No céu há alegria. Deus se alegra por um pecador que se arrepende. Então, o momento que o pecador faz confissão do seu pecado, né, e confessa a fé em Jesus e é batizado, esse momento ele causa alegria em Deus. E o batismo de recém-nascido, ele não tem essa confissão, tá bom? Então ele rouba esse momento de alegria de Deus. O batismo de recém-nascido, ele tem esse erro grave, tá bom? Bom, a irmã também perguntou para dizer por que nós não somos arminianos. Bom, Armínio, na verdade, ele era um calvinista. A doutrina de Armínio, podemos dizer que é uma doutrina reformada. Então, por quê? A doutrina reformada ela tem essa essência. Ela acredita que a criatura, em algum momento, pecou por ordem de Deus. Isso tanto em Calvino quanto em Armínio. Eles acreditam que a criatura, em algum momento, ela peca por ordem de Deus. E isso está errado. Por isso que eu digo que a Assembleia de Deus não é arminiana. Bom, como que eu explico isso? Bom, se você pegar lá na obra de Armínio, né, depois eu posso passar o texto de leitura, que estou só fazendo um comentário, mas você vai ver que Armínio diz o seguinte sobre o livre-arbítrio. Ele defende que o homem, quando ele está separado de Jesus, separado de Deus, ele não tem livre-arbítrio. Se ele aceitar Jesus como Salvador, é porque Deus predestinou ele. Aceitou Jesus como Salvador, agora ele tem livre-arbítrio. Se ele decidir se desviar do caminho do Senhor, ele está usando o livre-arbítrio dele. Voltou para o mundo, não tem mais livre-arbítrio. Se ele voltar de novo para Jesus, é porque Deus predestinou, tá bom? Ele a tomar essa decisão. Bom, então a essência é essa. O homem que não tem Jesus não tem livre-arbítrio. É o que Armínio diz. Bom, então você faz uma pergunta simples. Caim, aquele personagem do Antigo Testamento, ele não tinha Jesus. Ele apresentou uma oferta inválida e Abel apresentou uma oferta válida. Aí você pergunta, por que Caim apresentou aquela oferta inválida? Se ele não tinha livre-arbítrio, é uma decisão religiosa. Deus predestinou ele a isso. Bom, depois também ele reagiu à ordem de Deus, tá bom? Ao questionamento de Deus, ele matou Abel. Por que ele matou Abel? Bom, ele não tinha livre-arbítrio, ele não estava com Jesus, ele matou porque Deus predestinou. Essa é a conclusão do arminianismo.
O arminianismo, ele não diz que os anjos pecaram por ordem de Deus, porque peraí, né? Isso é ignorância demais. É exatamente essa expressão que eu tenho que usar. É ignorância demais. Dizer que os anjos pecaram por ordem de Deus. Mas eles dizem isso, está escrito lá. Dizer que o querubim ungido pecou e se tornou Satanás porque ele obedeceu uma ordem de Deus, eu falo, isso é ignorância. Ignorância realmente com o significado de sem capacidade de raciocinar. Tá bom? Porque, claro, que isso não tem chance de ser verdade. Então, o arminianismo diz que não. O arminianismo diz que Deus não predestinou Adão e Eva a pecarem. Calvino diz que sim. Tá ok? Então, o Armínio diz que não. Adão e Eva, eles não pecaram por ordem de Deus. Não foi escolha deles. Mas, depois do pecado, eles não tinham mais livre-arbítrio. Então, Caim fez cometeu esses erros, porque ele teria, então, sido predestinado por Deus. Então, Armínio está errado também. O livre-arbítrio, ele existe no homem em todo momento da sua vida, se ele está no mundo ou se ele está com Jesus. Ele pode dizer sim para a salvação, dizer não para a salvação. Isso é bem ilustrado no Antigo Testamento, quando Deus chega para Israel e diz: eis que ponho diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. E Deus diz: escolhe, pois, a vida. Ok? Então veja, Deuteronômio 30, versículo 19. Os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra ti, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua semente. Então, escolhe significa o quê? Poder de decisão. A palavra no hebraico, poder de decisão, livre-arbítrio. Use o seu livre-arbítrio. Então, o homem ele tem livre-arbítrio em qualquer momento. Tá bom? Se ele aceita Jesus como Salvador, ele usou o livre-arbítrio dele. Se desviou, usou o livre-arbítrio dele. Tá bom? O homem ele tem livre-arbítrio e ponto. Então, nós não somos arminianos porque Armínio ele acredita que o homem tem livre-arbítrio em alguns momentos, em outros momentos não. Então, no momento que o homem não tem livre-arbítrio, se ele faz uma decisão errada, foi para, por exemplo, o espiritismo, ou tomou a decisão de se tornar ateu. Se você for perguntar para um arminiano que conhece a doutrina, ele vai dizer, não, ele está no mundo, entre o cristianismo e o ateísmo, ele escolheu o ateísmo, essa é uma decisão religiosa. Ele não tinha Jesus, então ele não tem livre-arbítrio. Foi Deus que predestinou ele a escolher o ateísmo. Essa é a conclusão do arminiano. Tá bom? E é claro que isso está errado. Tá bom? Isso está errado. Então, essa é a explicação também do porquê não somos arminianos, né?